correto afirmar que placa de igreja não salva? Todas as religiões são boas? O movimento globalista defende a criação de uma super-religião, colocando todos os credos como caminho de salvação. Mas qual é o ensinamento da igreja sobre essa proposta de pluralismo religioso? Aprenda porque somente Jesus Cristo pode nos salvar e o dogma que, fora da igreja, não existe salvação. Pluralismo e tolerância são palavras bastante populares na cultura atual. Mas dentro de ambientes considerados dogmáticos, como a religião, os dois conceitos têm adquirido enorme espaço, a ponto de alguns ensinamentos catequéticos se tornarem, de certo modo, assuntos politicamente incorretos. É o caso do tema da salvação. Numa época em que domina o lobby globalista a favor do relativismo religioso, ter uma fé clara, segundo o credo da Igreja, como denunciava o cardeal Joseph Ratzinger em 2005, muitas vezes é classificado como fundamentalismo. Para a elite que deseja um governo global, o pluralismo religioso tem grande importância. Trata-se de uma verdadeira agenda ideológica. Unificando todos os credos numa super-religião, cria-se a errônea sensação de que qualquer uma delas é válida para a salvação, até a mais absurda. A tática consiste na elaboração de um neopaganismo, no qual não existe nenhuma autoridade planetária que não a política. Obviamente, a doutrina católica, sobretudo a do papado, torna-se uma pedra de tropeço para estes intentos, uma vez que o ensinamento sobre a necessidade da Igreja para a salvação é um artigo irrenunciável da fé cristã. O magistério da Igreja, preocupado com a onda relativista, procurou esclarecer esses assuntos em várias ocasiões. O Verbo de Deus se encarnou uma única vez. Somente nele se encontra a plenitude da revelação, os meios necessários para o autêntico encontro com Deus. É através de Jesus Cristo e de sua continuação histórica na Terra, ou seja, a Igreja Católica, que o homem pode ser salvo. Lembrando a declaração Dominus Iesus, como existe um só Cristo, também existe um só seu corpo e uma só sua esposa, e não há outro nome debaixo do céu pelo qual a humanidade possa alcançar a salvação. Em 2001, a Congregação para a Doutrina da Fé, em nota sobre o livro Para uma Teologia Cristã do Pluralismo Religioso, do padre jesuíta Jacques Dupuis, elencou 5 pontos básicos e inegociáveis da doutrina católica, principalmente na temática da salvação. A Santa Sé visava corrigir certos equívocos do padre Dupuis e, ao mesmo tempo, ajudar os católicos a praticarem uma reta reflexão acerca do pluralismo e da tolerância religiosa. O primeiro ponto aborda a doutrina de Jesus Cristo como o único e universal mediador da salvação de toda a humanidade. A notificação rechaça a tese de uma ação salvífica do Verbo, alheia à pessoa de Cristo, ou seja, independentemente da humanidade do Verbo encarnado. Com isso, a congregação reafirma a supremacia do cristianismo sobre todas as outras religiões. Somente na fé cristã, Deus se encarnou, sofreu e morreu na cruz pela humanidade. A ideia segundo a qual Deus teria se encarnado em todas as religiões e que Jesus seria apenas mais uma dessas encarnações é simplesmente absurda, sem qualquer respaldo teológico ou bíblico. A notificação destaca também a unicidade e a plenitude da revelação em Jesus Cristo. É um dever de todo cristão crer firmemente na mediação de Cristo, no cumprimento e na plenitude da revelação nele e através dele, sendo contrária à fé da Igreja a afirmá-la limitada, incompleta e imperfeita. Não há uma única verdade de fé necessária à salvação que não esteja contida na doutrina cristã. E embora existam verdades nas outras religiões, todas elas, de uma maneira ou de outra, derivam, em última análise, da mediação fontal de Jesus Cristo. Exatamente por isso, a Sagrada Congregação, no terceiro ponto, recorda a capacidade do Espírito Santo de agir de maneira salvífica tanto nos cristãos como nos não cristãos. Todavia, a mesma notificação ensina ser, contrário à fé católica, pensar que a ação salvífica do Espírito Santo possa estender-se para além da única e universal economia salvífica do Verbo encarnado. Isso quer dizer que toda a ação do Espírito Santo tem por meio a Igreja, sacramento universal da salvação, mesmo entre os não cristãos. O quarto pilar recorda a vocação universal do homem. Toda a humanidade foi orientada para Jesus. Existe uma vocação específica dos seres humanos de todos os tempos, de todos os lugares da história para a Igreja de Cristo. Com isso, a congregação afirma que também os seguidores das outras religiões estão orientados para a Igreja e todos são chamados a fazer parte dela.
não sendo possível considerar as várias religiões do mundo como vias complementares à Igreja em ordem à salvação. Finalmente, a notificação da Congregação para a Doutrina da Fé responde à pergunta central: nós podemos afirmar que todas as religiões são caminhos de salvação? O Discatério esclarece que, se por um lado é legítimo defender que o Espírito Santo realiza a salvação nos não-cristãos, também mediante os elementos de verdade e de bondade presentes nas várias religiões. Por outro, não tem qualquer fundamento na teologia católica considerar estas religiões, enquanto tais, caminhos de salvação, até porque nelas existem lacunas, insuficiências e erros que dizem respeito a verdades fundamentais sobre Deus, o homem e o mundo. As verdades contidas nas religiões contribuem para a salvação dos membros enquanto verdades ligadas à pessoa de Jesus Cristo. Com este ensinamento, a Igreja não quer dificultar o diálogo interreligioso, tampouco insuflar a intolerância. Para que exista um saudável diálogo, é necessário que ambas as partes sejam sinceras e conscientes de suas identidades. Caso contrário, corre-se o risco de edificar a casa sobre a areia da mentira, condenando-a futuramente ao desmoronamento. Foi o que explicou o próprio cardeal Ratzinger a propósito das polêmicas relacionadas à declaração Dominus Iesus. A missão da Igreja é universal, pois corresponde ao chamado do Mestre: ide pelo mundo e fazei discípulo entre todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. A salvação dos homens só acontece por meio de Jesus Cristo, na sua continuação histórica nesta terra, a Igreja Católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua Mãe Maria Santíssima.